precisamos falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Bélgica, né? A Bélgica que é um bom time, não adianta só desqualificar o Brasil. O primeiro passo é considerar que o Brasil foi eliminado por um bom time de futebol, uma ótima geração, a melhor geração daquele país. A gente antecipou no vídeo passado, você pode ir lá conferir. Mas nas redes sociais já vi muitas teses pipocando e já quero antecipar que eu discordo de todas elas, tá? Bruxaria, o Tite foi eliminado por conta das bruxarias. Quando o time vai bem, e aí as bruxarias acho que se refere a Fagner, Renato Augusto, Paulinho, jogadores que foram dele na época do Corinthians. Quando o time é campeão, o time vai bem, a bruxaria é convicção, é confiança, né? O Filipão lá em 2002 também tinha bruxarias. Marcos no gol, Roque Júnior na zaga, o Júnior, reserva do Roberto Carlos na lateral esquerda. Eram jogadores da confiança do Filipão que jogaram com ele no Palmeiras. Nada mais natural do que o técnico chame esses jogadores, né? O Renato no Grêmio, agora há pouco, quando pediu a contratação do Cícero, quando insistiu até mesmo com o Cícero entre os titulares, quando o Jael foi várias vezes escalado até que desse certo, também chegou a ser questionado e se falou de bruxaria depois que deu certo. Foi campeão, virou convicção, como tem estrela o treinador, né? Então, é natural que o treinador aposte em quem ele tem confiança, com quem ele já trabalhou, e não vejo nenhum absurdo nas convocações desses atletas que eu citei por parte do Tite, Renato Augusto, Paulinho e Fagner, né? Jogadores que, sim, estão entre os melhores para serem convocados. Outra tese também, aí você tem até o Grêmio, vem de muitos torcedores do Grêmio, que acabam até grenalizando, ou pelo bom momento da sua equipe, questionando por que esses jogadores não foram levados. Marcelo Groi. Você acha que o Marcelo Groi faria diferença nos gols que a Bélgica fez no Brasil? O gol contra do Fernandinho e o chute cruzado do De Bruyne? Sinceramente, o Marcelo Groi não pegaria aquelas duas bolas, né? O Alisson teve culpa? Também não. Não estou nem defendendo que o Alisson deva ser titular. Se você quisesse levar o Marcelo Groi entre os três goleiros, eu fecharia junto, acho que ele mereceria estar lá. Agora, não foi por goleiro que a seleção perdeu a Copa do Mundo. O Jeromel no banco de reservas, justo. Miranda e Thiago Silva foram bons zagueiros, sim, na Copa do Mundo. Também não tiveram falhas nos dois gols. A gente vai falar um pouco mais sobre a maneira como o Brasil foi armado, né, para enfrentar a Bélgica. Outra questão também, o Arthur. Por que o Arthur não foi levado? O Barcelona está pagando um caminhão de dinheiro. O Arthur está surgindo agora, voltando de uma lesão. Não se tinha uma convicção de que ele daria certo. E o Tite preferiu levar outros jogadores. Podemos questionar, enfim. Mas o Arthur faria grande diferença. O Arthur não se notabilizou ainda por marcar gols, ser um jogador que faça a diferença numa partida, que mude o panorama de um jogo. Acho que é um ótimo jogador para a próxima geração, para a próxima Copa do Mundo. Não foi também pelo fato do Arthur não ter ido que o Brasil perdeu a Copa. Fernandinho, que estava lá, e só foi titular contra a Bélgica porque o Casemiro, que era o titular, ficou suspenso pelo segundo cartão amarelo. O Fernandinho joga no Manchester City, time top inglês, campeão inglês, e treinado pelo Guardiola. Não é à toa que esse jogador está lá, ele é um bom jogador. Falhou, teve um gol contra marcado no início da partida, e acho que até isso abalou o psicológico, e aí fez lambança o resto da partida, não foi bem no jogo realmente. E o Luan, por fim, quando se questiona, o Tyson foi para a Copa e o Luan não foi. Gente, o Tyson e o Luan não disputavam posição. Você pode colocar o Everton, então, do Grêmio, disputando posição com o Tyson. É um jogador aberto, atacante de velocidade pelo lado do campo. O Luan brigava por posição com o Roberto Firmino. Roberto Firmino tem gente que está questionando, inclusive, por que ele não era titular no lugar do Gabriel Jesus, e eu até posso me somar a eles. Acho que o Firmino podia ter entrado antes. Vamos questionar o Tite sem crucificar ninguém, né? Sem dizer que o Tite não merece estar lá, que tem que trocar o treinador. Não, gente, um pensamento, o Brasil passou a jogar e tem uma metodologia de trabalho, um modelo de jogo reconhecidamente bons, positivos. Foi surpreendido por um time muito bom que é o da Bélgica, bons jogadores, e com uma ideia montada justamente para a partida de hoje. Foi nessa partida que o Brasil acabou eliminado. Vamos explicar de que forma jogou o Brasil e de que forma se armou a Bélgica para enfrentar. O Brasil no seu tradicional 4-1-4-1. Assim vinha jogando, né? O Marcelo retornou e até pelo retorno do Marcelo, a Bélgica modificou a sua maneira de jogar, com 3 zagueiros, 2 jogadores no meio, 2 alas e 3 jogadores de frente. Lukaku, que era o centroavante nos outros jogos, apareceu aberto pela esquerda. De Bruyne, que vinha aqui atrás, deu lugar para o Fellaini no meio-campo, e o De Bruyne apareceu como um falso 9. Isso não tinha acontecido ainda na Copa do Mundo. Por que esse posicionamento aconteceu com o Hazard aberto na esquerda? O Lukaku tinha como a ideia, já que o Marcelo é um lateral que sobe bastante, cair nas costas e explorar esse lado esquerdo da defesa do Brasil, obrigando inclusive o Miranda a vir buscar o Lukaku. E aí dando espaço para o De Bruyne, jogando como um falso 9, Thiago Silva
Se saísse na caça, dava oportunidade para o Hazard fazer a diagonal, então tinha que resguardar a posição. De Bruyne podia explorar esse espaço deixado por aqui. Então foi uma ideia muito interessante colocada em prática pelo técnico da Bélgica, né? E que deu certo. O Fellaini ajudou a fazer a composição com o Witsel, deu o combate, né? O Fellaini aqui o 8, o 11 aqui que representa o Chadli. Saiu o Carrasco, que é um atacante que não recompunha. O Chadli muitas vezes jogando como um ala, mas também aparecendo no meio campo para compor. Batia de frente com o Paulinho e o Coutinho com o Fellaini. O Neymar ficou encurralado entre o Munier, seu parceiro de Paris Saint-Germain, lateral direito. Quando conseguia passar por ele, o Marcelo batia de frente com o Munier. Tinha logo aqui um zagueiro, né, o Alderweireld batendo com o Neymar. Então todos os jogadores estavam muito bem marcados. O William sendo marcado pelo Vertonghen. O Gabriel Jesus engolido pelo Kompany. Então, méritos da Bélgica, né? Fez um gol contra, uma bola parada, ok, detalhe, também faz o jogo. O Thiago Silva chutou uma bola na trave, a bola da Bélgica entrou, parabéns à Bélgica, que com a sua maneira de jogar, com a sua tática, seu modelo de jogo, o pensamento criado pelo treinador, conseguiu encaixar um contra-ataque e ampliar para 2-0. Isso abalou o psicológico do Brasil. E aí entra a minha crítica ao Tite. Acho que ele demorou demais, e até escrevi no Twitter um dia antes, achava que ele deveria desmanchar esse 4-1-4-1 que vinha jogando até agora e utilizar o 4-4-2 que nos 20, 30 minutos do primeiro tempo até o final foram utilizados contra o México para bater de frente com os alas belgas, né? E foi isso que o Tite fez a partir do segundo tempo e que de certa forma conseguiu desequilibrar em favor do Brasil a partida. Douglas Costa, primeiro Gabriel Jesus, né? Entrou por aqui, foi deslocado para cá na verdade, Roberto Firmino como centroavante. Neymar solto por dentro, o Coutinho fazendo o lado esquerdo, Paulinho e Fernandinho como dupla de volantes, e assim o Brasil se comportou com o encaixe do Miranda no Lukaku, Thiago Silva com De Bruyne e o Fagner encaixando no Hazard. Assim, no segundo tempo, o Brasil se deu bem, subidas do Marcelo, criou superioridade e os encaixes acabaram acontecendo. E aí depois entrou o Douglas Costa, muito bem tecnicamente, melhor que o William, foi bem, criou inúmeras oportunidades. Mas aí brilhou a estrela desse cara aqui, ó, Courtois, um dos melhores goleiros do mundo. E aí estamos falando de bons jogadores, né? Vocês viram aí que eu citei De Bruyne, jogador do Manchester City, Lukaku do Manchester United, o Hazard do Chelsea. A gente não está falando de nenhuma galinha morta, a Bélgica está longe de ser isso. Como eu disse no outro vídeo, não é a grande seleção de todos os tempos, não vai mudar a história do futebol, mas não pode ser ignorada. O Brasil não perdeu para ele mesmo. Chega de meião do Roberto Carlos, o tapa na cara do Bigode lá em 50, o Barbosa falhando e o Didia comemorando, Barbosa foi o crucificado, a convulsão do Ronaldo Nazário, o pênalti perdido pelo Zico. O brasileiro sempre busca um culpado dentro do seu próprio elenco, ignorando que perdeu para um time forte do outro lado. O Brasil foi eliminado pela Alemanha, o 7-1, ok, o chorão do Thiago Silva, não, é o 7-1 da Alemanha, porque a Alemanha era um bom time, que abateu psicologicamente o Brasil, o placar até não diz exatamente o que foi o jogo, mas a Alemanha é um bom time. Enfim, outros grandes casos, né? A França do Zidane é um bom time, a França do Platini era um bom time, o próprio Uruguai tinha um esquema tático lá em 50 que proporcionou uma virada histórica diante do Brasil. Então, primeiro, vamos dar os parabéns para a Bélgica, que mereceu essa vitória, porque teve uma estratégia de jogo muito bem montada e colocada no papel, e o time acabou sendo muito mais eficiente do que a seleção brasileira. O Brasil não sepulta tudo, tá? Tem muitos jogadores dessa geração, Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho, que podem aparecer daqui a 4 anos lá no Catar. Quem sabe é um papo para o próximo vídeo. Qual pode ser a geração do Brasil para a próxima temporada? Por enquanto, resta aplaudir a geração belga, que não é de videogame, não é de PlayStation, não é invenção da mídia, é uma boa geração e que deve fazer um bom enfrentamento contra a França na semifinal dessa Copa do Mundo. Um abraço, gente. Juro que eu tentei fazer um vídeo pequeno, mas não consegui.